Boa noite, irmãos. Que bom que nós estamos aqui reunidos mais uma vez para meditar na palavra de Deus e na responsabilidade que ela nos traz. Tendo como pano de fundo a história de Neemias, quero chamar os irmãos a meditar no seguinte. Ele assumiu a responsabilidade para com seus irmãos, indo ajudá-los na cidade de Jerusalém, saindo lá da Babilônia e indo até Jerusalém para ajudá-los. E que a gente pense que a nossa responsabilidade como igreja, de uns para com os outros, se ela seria menor, ou se pesa sobre nós também uma responsabilidade, e se nós estamos respondendo a isso. O versículo para início é Efésios capítulo 4, verso de número 1 a 3. Você deve aí procurar na sua Bíblia também e acompanhar. Eu vou ler. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A pandemia trouxe para nós algo que nós chamamos de novo normal. Algumas mudanças foram impostas à nossa vida, como o uso de máscaras, de álcool gel, um certo distanciamento, evitar lugares com muita aglomeração. A pandemia trouxe coisas novas que eles chamam de novo normal. Agora, será que para a igreja, para nós, o que a pandemia muda e o que a pandemia não muda? Queria meditar o que não mudou para nós. Aquilo que é de natureza eterna e espiritual não mudou com a pandemia e não vai mudar com nada. E os mandamentos de Cristo para a igreja continuam em vigor, tal como este que nós lemos aqui em Efésios capítulo 4, 1 e 3. O desafio da igreja é, no meio dessas mudanças, como a igreja vai cumprir o mandamento de Cristo que é imutável. Quero repetir, em meio a essas mudanças, como a igreja vai cumprir os mandamentos de Cristo, como ela vai exercer a sua missão no mundo, sendo que a missão dela e os mandamentos de Cristo são imutáveis. A igreja não fecha, tá, irmãos? Vamos deixar isso bem claro aqui, que fique bem fixo para nós. A igreja não fecha. Fecha o local onde a igreja se reúne, que chama templo. A igreja não fecha, a igreja está aqui agora, nesse momento. A igreja está sempre aberta. Sempre aberta, o templo fecha. Naquele pano de fundo da história de Neemias, durante aquele cativeiro, a invasão, o templo não apenas fechou, como foi destruído. Mas no nosso caso, o templo somos nós. A igreja não fecha. Lembre-se disso, a igreja não fecha. A igreja está sempre aberta. Ela não fecha. Fecha só o templo. E a igreja também, ela não está esperando a pandemia para ela trabalhar mais. Jesus não dá para nós essa possibilidade. A igreja tem que aprender a trabalhar no meio da pandemia. A igreja continua em missão no meio da pandemia. A igreja tem uma missão para cumprir. Nós temos uma missão para cumprir. Você e eu temos uma missão para cumprir em meio à pandemia. O mundo passou outras crises maiores. Guerras, coisas que fazem o Covid-19 parecer quase que cócegas perto de que nossos irmãos sofreram, perto de coisas que o mundo sofreu. E nesses períodos a igreja estava lá, com templo ou sem templo, ela estava lá aberta, cumprindo a sua missão, tendo que ser aquilo que ela foi criada para ser: luz para o mundo e sal para a terra.
o que nós não podemos fazer agora é nos reunir presencialmente em alguns dias e horários específicos para prestar o nosso culto público. Só isso que nós não podemos fazer. Existem muitas outras coisas que nós podemos fazer. Por exemplo, como o texto aqui diz que nós devemos andar de modo digno da vocação com que nós fomos chamados. Então a pandemia não suspende isso para nós. Mesmo em meio à pandemia, cristãos, eu e você devemos andar de modo digno da vocação com que fosse chamados. O que isso significa? Significa que todas as pessoas que são chamadas por Deus, como que Deus chama as pessoas? Ele chama as pessoas pela pregação do Evangelho. Quando uma pessoa ouve o Evangelho, aquilo que é o Evangelho, o que Cristo fez por ela, ela está sendo chamada por Deus. E Deus só chama pessoas indignas. Deus tem essa característica. Todos que Ele chama são pessoas indignas, pessoas que não merecem o que Ele vai lhes oferecer por meio da fé no que Cristo fez. E por que eles são indignos? Porque Deus só chama pecadores. Pecadores são indignos do que Ele vai ofertar para elas em Cristo, do que Ele vai conceder para elas em Cristo pela fé. Ele só chama pessoas perdidas. Deus só chama pessoas doentes. Deus só chama pessoas que não merecem. E essas pessoas chamadas na Bíblia pecadores, perdidos, doentes, não confunda ela com pessoas coitadas, a quem Jesus veio ajudar. Pecadores não são pessoas coitadas. Pecadores são pessoas culpadas. Jesus não veio ajudar coitados. Jesus veio salvar pecadores culpados. Eles são culpados, nós éramos culpados porque nós desobedecemos a sua lei. Nós não precisamos de ajuda. Não era a ajuda de Cristo que iria nos resolver nosso problema. Não teria como Cristo nos ajudar. Não era essa a questão. Cristo precisou fazer mais. Cristo precisou ir até a cruz e lá na cruz Ele ficar no nosso lugar diante de Deus e receber a punição dos nossos pecados, receber o pagamento que a lei impõe a pecadores para que nós pudéssemos receber as bênçãos de Deus. Então essa é a questão. O que Deus dá para pessoas que não merecem nada, para pessoas indignas. Se pela aquilo que você tem ouvido, você chegou na convicção plena do Espírito que você é alguém que não merece salvação, que não merece perdão dos seus pecados, que não merece a vida eterna, que você é mesmo culpado, Deus oferece para você, que é indigno, o perdão dos pecados, a salvação da sua alma, a comunhão com Ele e a vida eterna. Deus só oferece isso para indignos por meio da fé e do arrependimento. Então nós somos chamados indignamente, mas uma vez que nós somos chamados, nós devemos procurar andar de modo digno que nós fomos chamados. Somos chamados indignos, mas devemos andar de modo digno. O que significa isso? Significa que nós devemos andar de modo correspondente ao Evangelho, de modo coerente. Vamos lembrar, irmãos, que Deus não nos chamou para, quando a gente morrer, viver com Ele. Deus não nos chamou para quando a gente morrer, viver com Ele. Deus nos chamou para, ainda em vida, viver com Ele. Deus nos chamou para, ainda em vida, aprender a ser como Ele é. O Evangelho é para hoje, para agora. Não é para ter sentido quando a gente morrer, é para ter sentido hoje. O Evangelho é para a gente corresponder
as confissões que nós fazemos. É andar de modo digno. Você confessa que é um filho de Deus pela fé. Confessa isso, irmão? E aí, se você confessa isso, você tem que andar de modo digno aquilo que você confessa. Você deve andar como filho de Deus. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, é o mesmo livro que nós estamos ainda trabalhando. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado. Você é um filho amado de Deus, e um filho amado de Deus procura imitar o seu pai. O 2 diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, isso é andar de modo digno do Evangelho. Eu era indigno, Deus me deu vida em Cristo. E agora eu ando de modo digno, de modo coerente com o chamado que eu recebi, cumprindo esse chamado ainda em vida. É muito estranho essa pessoa que não anda com Deus em vida, que não imita o seu pai em vida, como um filho amado, ter a expectativa de que quando morrer vai morar com ele, porque o chamado do Evangelho já é para agora, para já. E a segunda parte do versículo, daquele texto, diz para nós que nós temos uma responsabilidade de manter o nosso vínculo, guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, é o que ele diz. E o vínculo espiritual que nós temos não é resultado das nossas reuniões. Não é porque a gente se agrupava naquele prédio que a gente, de tanto se agrupar ali, foi criando um vínculo entre nós. Isso seria só um vínculo social da convivência. O vínculo que nós temos, irmãos, que a igreja tem, é porque cada membro da igreja, ao colocar sua fé em Cristo como Salvador e Senhor, ele é ligado a Cristo. E aí, porque eu estou ligado a Cristo, você está ligado a Cristo, aquele outro está ligado a Cristo, então agora nós estamos vinculados pelo Espírito em Cristo. É um vínculo espiritual invisível. E porque nós temos esse vínculo, nós desejamos ter comunhão, fazer coisas juntos. E a reunião no templo é uma coisa, é uma das formas de nós mantermos assim acesa a chama da comunhão. Ela é uma. Como nós estamos impedidos de se utilizar dessa forma, a gente se utiliza dessa agora, no WhatsApp, nesse culto, você me vendo. Nós podemos utilizar de outras formas para manter acesa a chama da comunhão. Você pode ligar para alguém, você pode mandar um áudio, você pode chamar no vídeo, você deve fazer isso, manter esse vínculo aceso. E a propósito, Paulo teve que fazer isso. Quando ele começou lá aquele texto que a gente lê, ele confessa que ele estava preso, num isolamento muito maior do que o que nós experimentamos. Prisão naquela época, sem WhatsApp, sem chamada de vídeo, sem poder mandar áudio. O que ele podia fazer, a tecnologia de ponta da época, era escrever uma carta e mandar. Então, será esse o recurso que ele tinha para manter um contato com seus irmãos? Era isso que ele fazia. Então, a gente vai utilizar esse recurso enquanto ele for o único recurso possível, e aquilo de melhor que a tecnologia puder nos dar, a gente tem que utilizar, porque tem essa ordem para nós, manter o vínculo, tem que manter o vínculo, nós temos que todos juntos nos esforçar para manter o vínculo. E aí eu quero lembrar aos irmãos como a igreja, nesse tempo de pandemia, as responsabilidades que nós continuamos tendo que cumprir, continuamos tendo que atender, obedecer a que Cristo espera de nós em tempos da pandemia. A gente não pode esperar a pandemia passar para cumprir isso como igreja. Entre as coisas,
qual que é a importância de nós estarmos juntos aqui e de outras formas, um irmão conversando com o outro, ligando, chamando, fazendo tudo o que é possível. É que nós somos pessoas bem dispostas a endurecer o nosso coração. E quem pode me salvar de mim mesmo, de eu endurecer o meu coração, é você, meu irmão. E quem pode te ajudar a não endurecer seu coração sou eu. Entendeu? Eu posso ajudar você, você pode me ajudar. Agora, se a gente ficar isolado, separado, nosso coração vai se endurecer por muitas coisas. Veja só o que Hebreus capítulo 3, 12 e 13 diz para nós. Hebreus 3, 12 e 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Ouviu? Ele está escrevendo para irmãos, e irmãos podem vir a ter um coração mau e infiel e se apartar do Deus vivo. Pode acontecer conosco. E o que pode nos ajudar a evitar que isso aconteça? Aí ele diz, antes exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Exortai-vos uns aos outros. Então, meu irmão, pela sua exortação, me ajuda a deixar o meu coração sensível, para que eu não me aparte do Deus vivo. E eu, pela exortação da palavra de Deus na minha boca, ajudo o coração a deixar o coração do meu irmão sensível, para que ele não se afaste do Deus vivo, uns aos outros. Agora, sem o templo, dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Dá para fazer isso. Nós não podemos esperar as reuniões voltar para fazer isso pelas tecnologias existentes. Na igreja, irmãos, quando nós decidimos nos batizar, ser membro daquela igreja, a gente assumiu uma responsabilidade espiritual com aquele grupo de pessoas chamada Igreja Batista do Vila Nogueira. Nós assumimos uma responsabilidade espiritual com aqueles irmãos. Não é o pastor assumiu, é nós assumimos. Eu ainda tenho assim, a percepção que tem pessoas que acham que essas coisas aqui escritas que são responsabilidade do pastor, o pastor pastoreia todos os irmãos, não é isso. Tenho a impressão que se chegar para o irmão e perguntar assim, como Deus perguntou para Caim, perguntou, onde está o teu irmão? E ele respondeu assim, sou eu o guardador do meu irmão. Se você perguntar para ele, onde está o teu irmão? Ele vai dizer, o meu irmão, pergunte ao pastor, o pastor deve saber dele. E não é verdade. Cada um de nós é responsável pela guarda espiritual dos outros, pela supervisão, pelo interesse, pela solidariedade. Cada um de nós, você é responsável pelo cuidado desse grupo de irmãos juntos. Veja só que é isso que você vai ler em Tessalonicenses capítulo 5, 14, onde Paulo pega algumas tarefas e diz que é responsabilidade de todos. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. E aí a Bíblia tem muita expressão no Novo Testamento, uns para com os outros, mutualidade. Então todo mundo no corpo da igreja tem que fazer isso. O pastor faz isso também, mas todos têm que fazer isso. Isso são coisas importantes que não precisa a reunião no templo voltar para a gente cumprir isso. A gente vai ter que cumprir isso por uso da tecnologia. A gente observar quem é que não está participando, quem é que não está dando as caras em lugar nenhum, de quem é que eu não sei, de quem é que eu não tenho informação, que se Deus me perguntasse onde está, eu não sei. Quem do nosso corpo, se Deus perguntasse para você onde está fulano de tal, como está, você não saberia. Você não saberia o que dizer, você não saberia responder. Você responderia a Deus como Caim, sou eu guardador do meu irmão? E Deus diria para você, sim, você é guardador do seu irmão. Você é membro do mesmo corpo que ele, Cristo morreu por ele, o mesmo sangue que te lavou ele. Então nós precisamos cumprir esses mandatos em tempos de quarentena. Nós precisamos usar os meios que nós temos para nos encorajarmos uns aos outros.
Olha só o que Hebreus capítulo 10, 24 e 25 diz: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Uns aos outros. Não é a tarefa minha, é a tarefa nossa, de nos estimularmos, de nos exortarmos, fazer alguma coisa que provoque seu irmão a andar para frente conforme Cristo andou. E aí ele diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Agora, o que você acha que o escritor aqui de Hebreus chama de congregação? Ele chama de congregação o prédio, não deixando o prédio. Não, irmão, congregação é nós, a congregação está aqui agora, nesse momento. Eu estou aqui falando, você está aí ouvindo, nós estamos separados pela distância, talvez pelo tempo, o tempo que eu vou falar e você ouvir ser outro, mas nós estamos aqui, nós não deixamos a nossa congregação. Se a Igreja Batista está se reunindo aqui, eu vou estar presente. Quem não está entendendo isso, nós devemos exortar essa pessoa. Nós precisamos esperar a pandemia passar para cumprir isso. Isso não mudou. Covid não mudou essas coisas, continuam válidas, continuam tendo seu valor espiritual e surtindo seus efeitos. A igreja é onde a gente compartilha os dons. Aqui eu estou compartilhando o dom do ensino. Outro irmão canta um hino, compartilha o dom dele. Outros irmãos que não falavam nada, por um áudio compartilhavam o seu dom e a gente vai sendo edificado. E é isso, irmãos. É simplesmente isso que eu tenho para falar hoje. Que a pandemia mudou muitas coisas, talvez mude outras mais, mas com relação aos mandamentos de Cristo, eles são de ordem espiritual, eterna, eles não mudam. O que a igreja tem que aprender é como vai cumprir essas coisas em tempo de pandemia. Como nós vamos cumprir essas coisas em pandemia? Ele está nos desafiando a cumprir isso. E nós já temos feito de alguma forma e temos que fazer cada vez melhor e temos que observar aquelas pessoas que estão deixando a sua congregação e tentar exortá-las para que elas não desenvolvam um coração mau, rebelde, duro, que as afaste e aparte do Deus vivo. Esta é a minha missão, com certeza, mas é sua também. Assuma a responsabilidade. Assim como Neemias assumiu a responsabilidade para com seus irmãos, assume a responsabilidade por esse pequeno grupo de irmãos para a gente atravessar isso. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.